Continuando. Após chegarmos ao caerne, estava lá Nut, alguns outros lobos e a mãe da Ayuf. Criatura linda. Que vontade de mordê-la. Mas na verdade ali quem seria mordido seria eu se flertasse com ela. Bom, reunimos todos. Reunimos-nos todos. Hiro, um garoto, jovem filhote, que aparentemente foi trazido por Nut. Havia também um outro estranho, aparentemente italiano, também filhote. E um americano. Esse parecia problema. Jovem, de boa pinta, devia ter boa família, uma situação financeira boa. E o pior de tudo, era um playboy. Só conseguia pensar nas tranquilidades da vida moderna, onde ele poderia gastar o cartão de crédito, o celular, essas coisas. Bem, logo de cara já vi que poderia talvez ser um filho de um dos lobos do asfalto. Não é das piores estirpes, mas sim, esse daria um trabalho. Bom, Hiro parecia ter uma certa empatia com o Nut. A mãe de Ayuf também largou a pose sisuda quando viu sua prole em dificuldades. E os outros, bem, não tinha ninguém ali por eles. Após uma conversa e muitas trocas de farpas, realmente eram filhotes. Adoravam ficar com intriguinhas um entre os outros, como adolescentes. Nut anunciou que eles deveriam fazer parte de uma matilha. Talvez a próxima matilha daquele caerne. Condenado. Bom, fiquei só observando, assuntando, imaginando, vendo os cargos que eles se colocavam e também ficando de olho à minha volta. Um caerne de lupinos nunca é um lugar tranquilo de se estar quando não é da mesma raça que eles ou tem pelos. Bem, foi decidido pelos mais velhos que os filhotes seriam uma nova matilha. Bem, e agora eles tinham um problema. Hiro, até então, era um ser das sombras, oriental. E, o pior de tudo, tinha pelo branco. Talvez seria uma desgraça para sua facção. O americano de nome Bigby. Que coisa horrível. Por que alguém escolhe um nome desse, um nome de tanto poder para um jovem que talvez não valha nada? Logo se identificou como dos andarilhos do asfalto. O pai tinha grande influência e poder num caerne chamado Wall Street, se eu não me engano. O italiano, que não consigo gravar o nome, vinha de uma família, provavelmente a máfia. O pai adotivo dele, que o adotou para essa família, resolveu mandá-lo em uma viagem de férias. Na verdade, a minha visão, ele deveria estar vindo para aprender a matar novamente. Se tornar mais letal e depois voltar. Se voltar. Afinal de contas, eles pensam que aqui é o Brasil. Aqui ainda tem coisas velhas. E essas coisas velhas mordem. Bem, e a Ayuf? Essa aí
se esperar muita coisa. A mãe era Aurone e ela, bem, era uma Galiarde. Complicações, muitas complicações. Mas até então elas não estavam se matando. E eles tinham um sério problema na matilha. Eles não tinham um ritualista. Foi então que cometi o primeiro erro, talvez o erro mais pesado de minha existência com escamas. Vendo aquele tanto de filhotes, depois de ter salvado outros, pensei, bem, posso acompanhá-los, dar um pouco de força para eles. Ai, queria não ter feito isso. Bem, ofereci minha força. Dutch olhou apreensivo, porque afinal de contas o que o bando de lobo faria com um jacaré, como eles me chamavam. Um orelhão ainda arrancou a mão de um por essa ofensa. Mas eram filhotes, o que eu podia fazer? Além de tudo, eram seres vivos. Não poderia deixá-los começar um caminho apenas por eles e morrerem assim. Uma matilha nova? Já vi muitas histórias de matilhas novas assim desaparecerem, morrerem, ninguém lembrar deles. Tem mesmo seus lobos, ninguém contar suas histórias, suas famílias apenas fazerem outros e continuarem seguindo. Não é assim que nós somos. Nós lembramos de quem nós somos. Nós contamos as histórias dos nossos antepassados. Nós sabemos qual foram suas vidas. E é assim que continua. Porque se um dia não tiver mais nada, tudo for apagado, e como se prossegue? Como se ter um destino? Bem, me ofereci para andar com eles e ajudá-los. Então, assim que essa decisão foi tomada, já quase como um raio, Nut já me confessou o primeiro plano dele. Ele disse que havia tido informações sobre um totem primal perdido num canto remoto da Umbra, onde as pessoas não costumam ir. Eu pensei, um totem, fácil, apesar de não ter o meu próprio ainda. Mas quando ele revelou o totem, estremeci. Imaginei que a primeira missão deles fosse fácil, não do porte dessa. Um dragão, um totem de um dragão perdido em um local remoto. Uma área de um dragão, um covil de um dragão. Bom, geralmente eles não gostam de ser invadidos. Eu mesmo, particularmente, não gosto que ninguém invada minhas terras. Bem, Nut tinha uma visão até avante dos outros lobos. Porque afinal de contas, se uma matilha conseguisse a aprovação de um dragão, isso seria um feito, bem, histórico, talvez até único. Não tenho notícia de um dragão que tivesse aceitado lobos. Não quanto os lobos fazem, toda a bagunça que fazem com seus filhos. Bem, e pra mim é respeitoso um dragão. Afinal de contas, eu também sou um. Nesse momento eles nem imaginam disso, ficam me chamando de jacaré. Bom, concordei com o Nut, mas já expliquei que se eles não fossem dignos, o dragão não ia aceitá-los. Então ele disse que ia procurar o mapa onde ele tinha guardado e algumas informações e voltaria. Pensei, enquanto ele não volta, é momento de nos confraternizarmos, conhecermos uns aos outros para uma jornada que vem. Que erro. Não se passou alguns minutos desde que não tinha saído para ir buscar o que precisava e eles já começaram a se pegarem como adolescentes, brigando por coisas ínfimas. Principalmente Bigby. Eu detesto garoto de cidade grande. Fiquei só observando, não podia repreendê-los. Não era parente deles, nem ninguém da família. Eu era apenas um cara olhando para eles e tendo uma expressão de um futuro glorioso, que talvez não acontecesse. Mas, como é defeito das minhas terras, a gente tem que acreditar em alguém, a gente tem que acreditar em alguma coisa, não é? Bom, após brigas, infortúnios, loucuras e
e discussões, acabaram se conhecendo, descobriram os nomes de uns dos outros, familiaridades e essas coisas. Ah, sim, a jovem Aelf me pediu uma tatuagem. Bem, o que eu podia fazer? Eu sabia como se fazia, desde muito jovem. Havia algumas tintas que eu havia guardado. Fez. Em todas as suas costas, a enorme tatuagem maori. Ficou linda em sua pele branca. Inclusive, sua pele é muito parecida com a de sua mãe. Imagino como deve ser a textura da pele de sua mãe. Ah, pena que ela é tão jovem. Bom, quando terminei a tatuagem, que foi um pouco complicada, ela recebeu um convite para ir descansar no Cairn junto com os outros, em quartos que tinham por ali. Bom, até então tudo normal. A discussão dos jovens continuava. Bem, eu já estava cansado da viagem. Convidei a mãe de Aelf para talvez bebermos alguma coisa perto do mato, comermos uma vaca. Eu já tinha separado 2 bandas de uma vaca para comer. Já estava com fome, bastante fome. Ela resolveu que não, mas gentilmente me chamou para ir até uma cidade e beber. Eu olhei, bem, bebida leva saída leva outras coisas. Eu não ia perder aquilo com aquela ruiva nunca. Afinal de contas, meus instintos sempre me mandam acasalar. E se eu conseguisse, bem, talvez muitas coisas poderiam mudar no meu futuro. E eu tinha que testá-la, né? Saber até onde vai a sua decência para procriação. Não é porque está ficando velho, é porque não pode procriar. Bom, avisei para os jovens, tive uma intuição e avisei para os jovens que no outro dia sairíamos cedo para fazer algumas coisas, que era melhor eles dormirem. Bom, e lá fomos nós. Conversei muito com a mãe de Aelf em um bar, para aquelas cercanias. Extremamente uma pessoa, apesar de cabeça quente, é uma pessoa extremamente comunicativa. Em certo momento não resisti, tive que retirar a camisa e ficar sem a camisa no bar. Bom, ela ficou constrangida e imaginou que as pessoas do bar estivessem pensando que ela estava seduzindo um jovem bem, ou coisa pior, eu sendo um contratado, sabe? Um prostituto, um puto, como eles chamam nessa terra. Imaginem só. Bem, meus métodos de ganhar dinheiro não são esses. Conversamos, bebemos algumas bebidas fora do comum para ela, com frutas. Ela ficou até interessada. Conversamos muito, ela precisava descansar, desestressar das coisas. Bem, bebi. Ai, como sempre ela me venceu na bebida. Malditos depinos e suas capacidades contra tóxicos ou seu grande tempo em bebidas. Bom, a noite se passou. Conversei muito com ela. Tive uma ideia durante a noite enquanto conversava com ela. Eu disse que iria levar os filhotes até meu lamaçal. Eu sei que não é próprio. Eu sei que talvez seja loucura mostrar onde é meu local de descanso para filhotes que um dia podem crescerem, ficarem loucos e irem lá me caçar. Mas lá é minha terra. Eles são novos. E uma coisa que Nut me disse me estimulou a isso. A guerra que exterminou muitos dos nossos e muitos dos deles, quase dizimou o planeta.
não era presente, né? Não era presente aqui. As coisas eram diferentes no Brasil. Bom, eu acreditava, até então estava vivo há alguns anos. Imagine só. Então, logo cedo, nós iríamos encontrá-los e levá-los a meu lamaçal, para que pudéssemos ter uma conversa, uma experiência transcendental para eles. Na verdade, eu queria checar das vidas passadas de alguns deles que tinham passados perturbadores, histórias perturbadoras. Espero que tudo corra certo. A minha sorte é meu lamaçal nesse tempo agora. Provavelmente tem alguns doutores como eu, pessoas que analisam as vidas dos outros através de conversa e conseguimos fazer a regressão. É natural do nosso povo ajudar os outros a entender o que já foi esquecido e há muito esquecido. Bom, terminamos a noite, retornamos no carro. Eu bêbado como um gambá, sem dormir, e ela levemente embriagada. Chegamos até o Caerne, estavam lá os jovens, com caras de sono. Lobos novos são complicados, são imperativos, e andaram fazendo bagunça à noite, pelo visto. Bem, joguei os que podia dentro do carro e me dirigi para o lamaçal. Bem, a mãe de Ayof pediu para que eu dirigisse. Bem, ela me entregou o veículo dela enquanto eu dormia no banco traseiro. O que eu podia fazer? Ela confiou em mim e eu ia confiar nela também. Então, dirigi por mais alguns quilômetros até chegar ao meu lamaçal. E o cheiro da argila ao longe me tranquiliza. É como estar em casa, estar tranquilo e não estar alerta o tempo todo. Bom, encostei, falei para os jovens descerem, enquanto a mãe de Ayof dormia. Pensei, não vou deixar ela aqui. Peguei-a suavemente em meus braços. Não parecia tão pesada, não parece tão pesada. Era até leve, uma pele macia. É claro que consegui dedilhar algumas cicatrizes em seu couro, mas isso deve ser coisa do tempo. Talvez algum dia ela me conte, talvez não. Mas mesmo assim ela tem um cheiro muito bom e me agrada. Levei até o interior do meu lamaçal, a areia branquinha como sempre, a argila branquinha como sempre. De longe já divisei meus irmãos. Aliás, estavam todos aqui. Esse tempo sempre é bom. As fontes termais estavam quentes, a água estava na temperatura ideal. Em alguns cantos obscuros eu vi meus amigos de grupo descansando também. As caçadas no início desse ano, o trabalho no início desse ano foram muito deveras cansativos. Então, geralmente nós tiramos 1 ou 2 semanas para ficarem apenas nos nutrindo para voltar ao serviço. Eles estavam ali, não ia mexer com eles. Arrumei um ninho para mãe da Ayof. Eu deixei lá. Eu não ia incomodá-la. Deixa ela dormir. O local que sempre favorece, sempre traz bons sonhos. Quando escolhi esse local, foi o local certo. Um local que eu podia descansar. Bom, levei os jovens até a cena da lama. Disse para eles: não precisa ter pudor. O pervertido do Bigby arrancou todas as suas roupas e pulou na água. Bom, não tenho nada contra isso, mas que maldito adolescente que gosta de gerar as roupas. Pervertido. Imagina as misérias que ele deve fazer com dinheiro. Bem, eu não tinha nenhum problema. Os outros 2 também não, e entraram na lama. Então comecei parte do nosso trabalho. Comecei a usar de algumas ervas, líquidos,
de licores e o fumo. O fumo especial que nos fazia ter lembranças, regredir, ir para trás, ir até onde nossa alma já esteve. Bem, o fumo misturado com ervas, um pouco de cannabis, não ao ponto de entorpecer e tirar todos os sentidos. Beladona, mas não ao ponto de deixar a pessoa totalmente alucinada. Uma mistura rara, uma mistura fina, me ensinada pelos irmãos que aqui estão. Nos ajudariam a levar os jovens a uma busca maiutêutica. Bem, aqueles que não sabem eu explico. Foi criado há muito tempo pelos filósofos gregos, gregos e egípcios, se eu não me engano. Permite que nós infundamos empaticamente em lembranças esquecidas de pessoas, liberando detalhes, liberando fatos, liberando sentidos, coisas que as pessoas viram e coisas que as pessoas não viram, mas coisas que as pessoas sabem inconscientemente, fazendo despertar lembranças, até mesmo de vidas passadas. Até mesmo de vidas passadas. Bom, geralmente isso é apenas aplicado entre nós, para sabermos o que aconteceu, quem somos, de onde viemos. Bom, eu não passei por isso, mas já fiz muita gente passar. E é a primeira vez que eu vou fazer com lobos. Espero que dê certo. Com a ajuda de meus irmãos, que já são mais experientes que eu acho que pode dar certo. Fim da segunda parte. Bem, se gostarem, pessoal, dê um like aí e eu posso proporcionar mais. Abraço.